Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula da disciplina de História. Hoje estaremos discutindo sobre o tema totalitarismo, ok? O que é que iremos discutir a partir dessa temática, pessoal? Iremos discutir sobre como foram fundados e que ideologias carregavam os chamados partidos fascista e nazista, ou se você preferir, o nazio-fascismo, que foi criado tanto por Mussolini quanto por Adolf Hitler, ok? Hoje estaremos discutindo basicamente sobre a criação desses dois partidos e sobre essas duas personalidades históricas que, acredito eu, tenham impactado o mundo como um todo. Haja vista que eles serão causadores de um conflito de proporções gigantescas, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, onde surgiu o fascismo? Surgiu na Itália. Como eu disse anteriormente, esse fascismo surgiu a partir de uma personalidade chamada Mussolini. E o que chama a atenção em relação a Mussolini é o seguinte: você pega o contexto italiano, você vai perceber que um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, ou até no decorrer dela, ou posterior a ela, a gente vai ver uma expansão do comunismo. A gente percebe que, por exemplo, o capitalismo estava dando claros sinais ou evidências cabais de que as coisas não estavam indo muito bem. Prova disso foi o início da Primeira Guerra Mundial. E o que é que acontece? Nesse contexto de que o capitalismo não estava sendo uma solução viável, até pelo fato de ter provocado um grande conflito, o comunismo ele surge como uma válvula de escape, como uma maneira de recriar a paz que a Europa e o restante do mundo tanto anseiava. E o que é que acontece? Mussolini, a princípio, vai ser filiado ao Partido Comunista. Só que aí, quando começa de fato o conflito da Primeira Guerra Mundial, o Partido Comunista, a qual Mussolini fazia parte, diz que o fato da Itália ter entrado no conflito era um equívoco. Nós vimos em uma aula anterior que a dinâmica de início da Primeira Guerra Mundial, na verdade, não interferia no contexto italiano. Na verdade, a Itália não tinha tensões com outros países, porém, como fazia parte de uma tríplice, nesse caso a tríplice aliança, ela termina entrando no conflito. E o que é que acontece? O Partido Comunista aponta que isso é um equívoco, que a Itália deveria permanecer neutra, porque o conflito não dizia, não envolvia a Itália, pelo menos nas suas tensões principais. Mussolini, por sua vez, sendo membro desse partido, ele termina questionando isso, dizendo que era de extrema importância que a Itália entrasse no conflito, haja vista que se caso a Itália saísse vencedora, ela estaria em um ponto geopolítico totalmente diferenciado em relação à sua liderança dentro do contexto europeu. Ou seja, que alimentar o sentimento nacionalista naquele momento se fazia de extrema importância. E dada essa divergência, ele termina sendo expulso. Ele não gosta disso. E o que é que acontece? 5 anos depois, ou 1 ano depois do fim do conflito da Segunda Guerra Mundial, ele resolve criar o seu próprio partido. O partido fascista, que vem do nome Fácios, que é Machado. E uma das declarações desse partido fascista, no momento que ele é criado, é lutar contra a ideologia comunista. As eleições de 1919, o Partido Fascista perde. Em 1921, por outro lado, ele termina adquirindo uma proporção maior. Perde novamente as eleições
porém agora com grande apelo popular. E o que é que acontece? Dado esse apelo popular, o Partido Fascista resolve unir os seus membros em torno de uma marcha sobre Roma. Um episódio que procurava replicar a questão da marcha que Júlio César fez no período da República Romana. E o que é que acontece? Ao fazer essa marcha até Roma, o primeiro-ministro do país se vê obrigado a colocá-lo, o rei da Itália, nesse caso, se vê obrigado a colocar Mussolini como primeiro-ministro do país. 4 anos, Mussolini irá governar tranquilamente, até que em 1925 ele resolve instaurar uma ditadura, evitando assim que haja eleições. É claro que Mussolini não era bobo e também vai procurar apoio de outras instâncias. Exemplo disso é, por exemplo, o Vaticano. Ele vai pegar o Vaticano, que existia uma discussão histórica se de fato aquele território era ou não da igreja, e ele resolve dar autonomia ao Vaticano, tornando o Vaticano um país dentro da capital italiana, dentro da capital de Roma. Ok? Durante um certo tempo, documentos vão mostrar que ele tinha clara ligação com o Papa Pio XI. Alguns historiadores dizem que depois que ele percebe, que o Papa percebe os verdadeiros intentos de Mussolini, ele finge-se amigo do governo italiano, do governo de Mussolini, para poder salvar pessoas. Então existem narrativas históricas, algumas que tentam colocá-lo como vilão, outras como uma pessoa que se aproximava do poder para tentar esconder de fato o fato de estar lutando pela vida de pessoas. A gente vai ver também que durante esse período vai haver um rompimento com o Tratado de Versalhes. Hitler, que vai ser uma das pessoas que vão ter influência direta de Mussolini, é outra pessoa que merece destaque quando a gente fala de totalitarismo. Por quê? Hitler era um rapaz austríaco que foi criado dentro do território alemão e que nunca aceitou o fato da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Prova disso é que ele estava em um determinado conflito e jogaram uma bomba próximo do local onde ele estava. Ele ficou extremamente debilitado, dado o lançamento dessa bomba. Inclusive perdeu parcialmente o sentido da visão. E quando ele de fato se recupera, é num momento já extremamente crítico. A Alemanha já havia se rendido, já havia assinado o Tratado de Versalhes e Hitler, assim como outros cidadãos alemães, ele começa a olhar para isso com desdém, ele começa a olhar isso como um fato de vergonha, que de fato era. Nós vimos em outra aula também que a grande prejudicada pela questão do Tratado de Versalhes de fato será a Alemanha. Ela perderá territórios dentro da Europa, perderá territórios dentro do continente africano, será obrigada a pagar pesadas indenizações a outros países, nesse caso os países vencedores, França, Inglaterra, Estados Unidos, e sendo que ela estava em um contexto que também precisava se reorganizar politicamente, estruturalmente. E dada essa dinâmica, por exemplo, vai perder empregos também porque vai ser proibido o exército, vai ter uma quantidade máxima estabelecida, vai ser proibido a produção de armas. Então a Alemanha ela vai sofrer um baque gigantesco, que vai se agravar com a crise de 29. É claro que quando Hitler ele começa a falar sobre o seu pensamento, ainda não estava em crise, na crise de 29. Mas a Alemanha já sofria consequências do tratado. E o que é que acontece? Hitler, insatisfeito, ele tenta uma marcha sobre Berlim.
Na Itália, a gente vai ver a marcha sobre Roma, que vai ter resultados positivos. E Hitler, conhecendo Mussolini, ele tenta fazer algo semelhante em Berlim. No entanto, ele não é alçado ao cargo de primeiro-ministro. Pelo contrário, ele é preso. E lá na cadeia, ele resolve escrever um livro chamado Mein Kampf, ou em português, Minha Luta. O que é que chama a atenção desse livro? É porque esse livro ele vai ser a base de todo o pensamento do Partido Nazista. Lá ele começa a acusar os judeus de terem se apropriado das riquezas da nação. Lá ele começa a alegar que os comunistas são inimigos da pátria. Lá ele começa a falar sobre a importância de ter uma raça pura, ariana, o sentimento de patriotismo, de nacionalismo. E quando eu digo que ele começa a fazer menção sobre isso, é porque ele repete exaustivamente essas palavras. Ariano, comunistas, judeus, cerca de mais de 700 vezes ao decorrer de sua obra. Ou seja, ele convence as pessoas a partir da repetição das palavras, a partir da criação de um inimigo ou de alguns inimigos. E o que é que acontece? Ele cria as bases do pensamento nazista nesse período. E quando vem a crise de 29, onde o dinheiro alemão perde totalmente o valor, nós vimos até em outro vídeo, né? Que perdeu tanto valor que tinha gente que pegava as notas até para aquecer as suas casas. Em vez de lenha, elas pegavam notas do dinheiro nacional para poder queimar. E o que é que acontece? Dado essa crise, Hitler, que não tinha oportunidades, ele agora consegue chegar ao poder. É claro que não foi com a ampla maioria, foi com cerca de 33, 34%, ou seja, apenas um terço da população nacional, mas fato é, ele chega ao poder e se torna o Führer, o terceiro Führer da nação alemã, que era uma nação, por sinal, bastante jovem. E ao chegar ao poder, ele começa a sua política, ele pega o pensamento que foi introduzido a partir do Mein Kampf e ele começa agora a perseguir comunistas e judeus. Ele começa a criar bairros específicos, os guetos, começa a obrigar os judeus a irem para esses bairros, a andarem com a estrela de Davi, começa a criar uma série de medidas restritivas. E ao mesmo tempo que ele começa a segregar esses judeus, ele começa também a se apropriar do seu dinheiro. Dinheiro esse que vai ser investido, por exemplo, na reestruturação do exército, na retomada da fabricação de armas, na invasão de outros países. Ele começa também a perseguir comunistas. É claro que essa perseguição, alguns elementos dela serão explícitos, outros serão escondidos. Quando eu digo que alguns elementos serão explícitos, é pelo seguinte: livros comunistas serão queimados. Leis, por exemplo, de restritivas em relação a judeus serão colocadas. Porém, não se mostra, por exemplo, os campos, a população alemã ou a população mundial. Na verdade, mostra que os judeus estão sendo separados, mas a propaganda nacional é que os judeus estão sendo bem tratados nesses locais separados. Algo que era uma tremenda irrealidade. O que estava havendo, na verdade, era um massacre judaico. E de outros povos também que o partido nazista considerava inferiores, tais como negros, asiáticos, homossexuais, todos esses eram exterminados. Na verdade, quando a gente fala em holocausto, o primeiro símbolo que vem à cabeça das pessoas eram judeus e comunistas. Porém, havia outra gama de pessoas que também foram atacadas por essa política nazista. Então a gente vê, há uma perseguição a judeus e comunistas,
ora explícito, ora implícito, e tudo isso com a finalidade de quê? De reerguer a economia. Ah, professor, mas se existiam cidadãos alemães que sabiam que havia essa perseguição, porque é claro que tinha gente que sabia, por que é que eles não lutaram contra essa desumanidade? Em primeiro lugar, pessoal, é importante a gente perceber o seguinte: a Alemanha vinha de uma crise econômica, social e política profunda. E o que é que acontece? Diante de uma crise social, política e econômica profunda, as pessoas elas podem modificar sua maneira de pensar. O efeito crise ele tem impactos devastadores. Não sou contra judeus antes da crise. E por que eu digo não eram contra judeus antes da crise? Porque a maior comunidade judaica que se há registro durante o século XX e XXI, ela estava estabelecida na Alemanha. Não havia perseguição a judeus antes do Tratado de Versalhes e antes da crise de 29. Porém, com o efeito crise, as pessoas começam a procurar culpados. E se esses culpados são combatidos e a economia começa a dar sinais de reorganização, os empregos voltam a ser gerados, então a perseguição continua. E o que é que acontece? Pessoas que não eram antijudaicas, elas terminam se tornando antijudaicas. Pessoas que não viam o judeu como inimigo, agora começam a encará-lo como inimigo. Por quê? Porque a partir do momento que os judeus começam a ser perseguidos, a retomada de empregos também começa a surgir. E eu acho interessante isso aqui, pessoal, pelo seguinte. Há uma revista, um jornal, na verdade, francês, chamado Le Monde, que uma vez ele lançou uma reportagem falando sobre divórcios. E o que é que acontece? A pessoa que estava analisando esses dados, o jornalista, ele ficou extremamente perplexo diante dos dados analisados. Em que sentido? Ele olhou para aqueles dados e percebeu que boa parte dos casais que estavam separados eram casais que haviam passado juntos por sequestros. E o que é que acontece? Ele começou a questionar por que há esse índice tão elevado de separações e pessoas que sofreram sequestro. E ao questionar esse dado, ele vai até as mulheres, achando elas uma fonte mais fidedigna dos fatos, e começa a questionar elas acerca dos motivos que levaram à separação. E elas começam a dizer, olha, eu acreditava que havia me casado com um homem maravilhoso, com um homem carinhoso, prestativo, um homem de negócios, sempre inabalável. Uma pessoa que eu acreditava que em todos os momentos difíceis da minha vida sempre teria uma palavra de conforto, de fortaleza para mim. Porém, no momento do sequestro, ele mostrou-se extremamente egoísta, preocupado consigo mesmo e uma pessoa que só fazia se lamentar. Ou seja, ele era totalmente o contrário daquilo que eu havia idealizado. E o jornalista ele começa a comparar esse homem. Ele pega uma figura, por exemplo, da mitologia romana, chamada Jano, que era um deus de duas faces, uma face boa e uma face má, e ele começa a questionar qual era o verdadeiro marido. Aquele marido carinhoso, prestativo, homem de negócios inabalável,
ou aquele homem egoísta, preocupado consigo mesmo e que só fazia se lamentar? Qual dos dois, das duas faces, era a verdadeira face do marido daquela mulher? Ou daquelas mulheres? E ele começa a perceber que nenhuma das duas faces era mais verdadeira do que a outra. Na verdade, o ser humano, ele tem capacidade para desenvolver ambas as faces. Na verdade, o que vai determinar se uma face prevalece em relação à outra, na verdade seriam as circunstâncias, que nesse caso foi o sequestro. Prova disso é que se caso não tivesse havido o sequestro, provavelmente aquelas mulheres terminariam suas vidas casadas com aquele homem e nunca se dariam conta desse outro lado. Partindo para o Holocausto, partindo, vamos dizer, para a política nazista e para a política fascista. As circunstâncias normais, ou melhor dizendo, as circunstâncias anormais geraram efeitos anormais. Diante de uma normalidade sem crise, não haveria perseguição a judeus e comunistas ou a outras raças. Mas diante de uma circunstância adversa, as pessoas fazem de tudo para se reerguer economicamente, mesmo que isso custe vidas. Ah, professor, isso quer dizer que é justificável a perseguição? Claro que não. Eu não estou dizendo que isso é justificável, mas eu estou dizendo que circunstâncias adversas geram situações adversas. Ok? Não é querendo justificar a perseguição. Longe de mim isso. Eu não quero justificar essa posição. Até porque eu condeno veementemente a postura fascista e nazista. Mas eu estou dizendo que ao analisar sobre os elementos fascistas, a gente vê que existe essa aplicação do Janus. E não sou eu que faço essa menção. Na verdade, essa figura do Janus, esse questionamento de posturas, eu extraí de um livro, que eu até indico a vocês a leitura, chamado Modernidade e Holocausto, de Bauman, de Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que a partir dessa introdução do Janus, ele procura criar um roteiro de compreensão da política nazista, da política de perseguição a esses grupos, ok? Eu finalizo aqui o vídeo mostrando a imagem desses dois líderes que terminaram levando o mundo a entrar em uma Segunda Guerra Mundial, com efeitos que até hoje são lembrados pela historiografia e pelo mundo em geral. Efeitos esses que são considerados até vergonhosos pelas nações que os praticaram. Ok? Desde já agradeço a atenção de vocês. Como disse anteriormente em outros momentos, vocês podem entrar em contato comigo caso haja dúvidas sobre os conteúdos. Podem entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, nos comentários particulares lá da plataforma do Classroom, ou seja, há diversas redes sociais que podemos interagir para orientar vocês acerca das dúvidas que vierem a surgir sobre esses conteúdos. Desde já, agradeço por tudo.